Olá, vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje. E nesse boletim de notícia, você vai conferir as principais notícias sobre o caso Henri Borel e o caso Lara. Então se prepare, vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários e já quero saber a sua opinião. Quem acompanhou a continuidade da audiência de instrução e julgamento do caso Henri Borel, que aconteceu na última quarta-feira, dia 1º, e teve duração de aproximadamente 12 horas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na sessão, os dois peritos médicos foram interrogados. O perito do Instituto Médico Legal, que fez a necrópsia do menino Henri Borel, Leonardo Tawil, e também o perito assistente, que foi contratado pela defesa de Dr. Jairinho, Sami El-Jundi. A sessão extensa foi marcada por enfrentamentos entre o advogado Cláudio Daledoni e outras partes, incluindo a juíza Elizabeth Machado Louro. Jairinho e Monique Medeiros são acusados pela morte de Henri, filho de Monique, de 4 anos, em março de 2021. O processo corre no 2º Tribunal do Júri da capital. Na sessão de quarta-feira, a defesa de Jairinho tentou sustentar que Henri chegou vivo ao hospital. O interrogatório foi um pedido dos advogados do ex-vereador, que assistiu à sessão por meio de uma videoconferência de uma sala no complexo de Jericinó, em Bangu, onde está preso. Uma audiência está prevista para o próximo dia 13 de junho para que Jairinho seja também interrogado, já que no dia 9 de fevereiro ele não respondeu às perguntas da audiência, alegando fragilidade na perícia do caso e solicitando acesso a documentos para embasar a sua defesa. Segundo a depor, o perito Sami El-Jundi afirmou que Henri morreu no Hospital Barra d'Or durante manobras de ressuscitação. Esse entendimento é contrário ao do perito do IML, Leonardo Tawil, e de médicas da unidade que disseram que o menino já chegou morto ao hospital. Durante o interrogatório, Jundi argumentou que se as lesões fossem provocadas por agressões, deixariam grandes marcas de equimoses, os hematomas, o que não aconteceu. A única lesão que ficou sem explicação para Sami foi uma na cabeça, que ele sugeriu que pudesse ter sido provocada por um eventual acidente, como uma queda da cama. Já o perito do IML, Leonardo Tawil, reforçou que a causa da morte de Henri foi laceração hepática por uma ação contundente com hemorragia interna. Segundo o perito, entre 20% e 40% do volume sanguíneo do menino estavam acumulados em sua cavidade abdominal. O perito do IML, que examinou o corpo de Henri, descarta que a morte tenha sido causada por um acidente doméstico. E ele disse, baseado na literatura e no exame da perícia no local, não haveria possibilidade da lesão hepática por ação contundente ter sido provocada por um acidente doméstico. O depoimento do perito começou às 11 horas e foi encerrado às 15h08. O médico legista ressaltou ser muito difícil que quedas abaixo de 3,5 metros provoquem o tipo de laceração que causou a morte de Henri. E ele afirmou que o trauma abdominal é de alta energia, é incompatível com uma queda da cama ou de um móvel do apartamento. O perito também esclareceu que nesse tipo de lesão é possível que o paciente demore até desfalecer. Ele falou, é possível que a criança tenha andado após o trauma. Não é uma dor lancinante, é possível que tenha sofrido a lesão e tenha caminhado antes do falecimento. Leonardo acrescentou que a cirurgia poderia tratar esse tipo de lesão a depender do tempo de socorro. A ser interrogado, Tawil avaliou que o trismo, a rigidez na mandíbula de Henri, identificada no Hospital Barra d'Or, muito provavelmente tenha sido causada pela morte do menino. A defesa de Jairinho tenta sustentar que a criança ainda estava viva quando chegou ao hospital. O perito afirmou ainda que as lesões da face no menino, registrada em uma fotografia, foram causadas por procedimentos médicos durante a tentativa de salvamento. O perito contratado pela defesa de Jairinho, Sami El-Jundi, analisou a necrópsia e o prontuário médico de Henri e afirmou que o pulmão do menino estava colapsado
e que as causas não constam na necrópsia oficial do IML. O assistente técnico apontou, em vários momentos de seu depoimento, incoerências no documento. Uma das críticas é de que a necrópsia fala em abdômen plano, quando no prontuário médico diz que o abdômen da criança estava distendido. Junde também citou pobreza de elementos descritivos do laudo e que não encontrou o procedimento realizado por Leonardo Tawil, primeiro a depor nesta quarta-feira. O médico do IML reconheceu em seu depoimento que poderia ter sido mais detalhista no laudo, mas afirmou que priorizou os registros da causa da morte. Ele disse que, pela quantidade de corpos que precisa examinar, seria impossível se deter aos detalhes de todas as lesões dos corpos. Além de cansativa pelos interrogatórios extensos e técnicos, a audiência também foi marcada por enfrentamentos. Pouco antes do intervalo do almoço, o advogado de Jairinho, Cláudio Daledoni, e a juíza Elizabeth Machado Louro protagonizaram um bate-boca. Na ocasião, a magistrada fazia perguntas ao perito do IML, Leonardo Tawil, e foi questionada sobre a legitimidade da sua conduta, o que a irritou. Louro perguntou a Tawil se as 3 lesões na cabeça de Henry poderiam ter sido provocadas por uma queda. O perito respondeu que isso seria extremamente improvável só se houvesse queda por 3 diferentes angulações. A juíza então comentou que só se a cabeça da criança fosse uma bola de vôlei e ficasse quicando, o que foi criticado por Daledoni. Ele disse: Excelência, pela ordem, a senhora não pode fazer esse tipo de comentário. A magistrada interveio e disse que não seria controlada pelo advogado em suas perguntas. A juíza ameaçou também retirá-lo da sala caso fosse interrompida mais uma vez. Daledoni afirmou que acionaria o Conselho Nacional de Justiça pela forma como a magistrada conduz o caso, questionando sua imparcialidade. O interrogatório realizado por Daledoni também provocou o protesto do advogado do pai de Henry Borel, que interveio pedindo mais objetividade da defesa. Cláudio Daledoni e Cristiano Medina da Rocha, assistente de acusação, chegaram a se aproximar em tom provocativo e policiais tiveram que intervir. O advogado também trocou farpas com promotores do Ministério Público após criticar que a promotora Bianca Chagas tenha feito um comentário com a juíza Elizabeth Machado Louro. Ao chegar para a audiência, a defesa de Jairinho afirmou que aquele seria um dia de virada. A avó paterna do menino Henry, Noemi Carvalho, diz que a família não tem dúvidas de que o neto foi vítima de agressão. Ela pediu uma corrente de oração para que a justiça seja feita. O pai do menino, Leniel Borel, foi ao Tribunal de Justiça acompanhar a audiência e reforçou que o filho foi vítima de agressão e chegou morto ao Barrador. Leniel acrescentou que se Monique e Jairinho tivessem informado o tipo de lesão sofrida por Henry, haveria mais chance de ele ter sido salvo no hospital. Mais uma audiência e mais dúvidas, então, colocadas aí no ar do caso Henry Borel. O que você acha? Você acha que há possibilidade da defesa de Jairinho, de Dr. Jairinho, estarem falando a verdade? Deixa aqui o seu comentário. E no caso Lara, 76º dia do caso e suspeito de matar a menina continua desaparecido. Wellington Galindo se transformou em um dos criminosos mais procurados pela polícia do Brasil após o desaparecimento e morte da menina Lara. Wellington Galindo de Queiroz, de 42 anos, continua foragido e é considerado o principal suspeito do crime. Ele tem passagens na polícia por tráfico de drogas, crime contra o patrimônio, associação criminosa e receptação. Ele é considerado foragido desde 28 de março, quando a justiça decretou a prisão temporária dele por 30 dias pelo assassinato da criança. De acordo com o delegada Ivalda Aleixo, responsável pela divisão de capturas do DOP, ele teria passado por São Paulo no dia 23 de março, na região do Jabaquara. E segundo a polícia, familiares ou amigos devem estar dando abrigo para o Wellington Galindo. Esse foi mais um crime contra a criança que chocou o nosso Brasil. Para continuar recebendo as informações em primeira mão, faça também a sua inscrição, ative as notificações e aquele like ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui para vocês. Nos vemos logo mais para mais um boletim. Até já!